Agora vamos para a página 28, questão 8. Releia os trechos e observe a linguagem utilizada. Eu achei o maior legal viajar para uma praia e competir. Uau, esse é um barato. Sobre a linguagem empregada nos trechos acima, circule somente as afirmações corretas. A linguagem é formal e séria. Então, essa não está correta, porque linguagem formal é quando a gente usa uma linguagem mais certa, é uma forma de falar mais certa, mais correta. Então, aqui ele usa, eu achei o maior legal, ele usa gíria. Aqui também, uau, esse é um barato, é como se ele estivesse falando com um amigo. Então, não é uma linguagem formal, a linguagem formal é o contrário. A linguagem é mais pessoal e espontânea. Aí sim, é uma linguagem bem pessoal e espontânea. A linguagem expressa sentimentos e emoções também. Né? Durante o texto, a gente vê que ele expressa sentimentos e emoções, então essa também é. A linguagem é direta e com poucos detalhes. Não é com tão poucos detalhes assim. Pronto, voltou. Não é com poucos detalhes, porque eu achei o maior legal viajar para uma praia e competir. Ele dá detalhes daquilo que ele fez e de como ele gostou. Uau, esse é um barato. Então essa também a gente não vai marcar. A 9. Relacione as características do gênero diário pessoal a um dos textos ou aos dois textos que você leu nesta unidade. Os dois textos que a gente leu aqui de diário o primeiro foi o Diário Escondido da Serafina e o segundo foi Lelê, o Príncipe Submarino. Aí o que ele quer aqui? Que a gente relacione essas informações com o Diário da Serafina ou com o do Lelê, ou com os dois se for o caso. Então aqui tem dois quadradinhos, a gente vai colocar um para o Diário da Serafina e dois se for o Diário do Lelê. Ele quer as características deste gênero diário pessoal, que é quando a gente tá falando da gente mesmo, né? Então vamos ler. O primeiro, texto escrito em primeira pessoa. A primeira pessoa é quando eu tô falando de mim mesma, é quando tem o eu. Então, eu gostei disso, ou quando eu falo minha mãe fez tal coisa, eu tô falando de mim. Então a gente fala aqui em primeira pessoa. Então, na verdade, os dois estão em primeira pessoa. O do Diário de Serafina, ela fala uma conta dela mesma, sobre ela mesma. E o Lelê também, ele fala um fato que aconteceu com ele mesmo. Então, a gente vai pôr o 1 do diário e o 2 do Lelê. A próxima, data no início do texto. O Diário da Serafina, vocês podem voltar lá para dar uma olhadinha, não tem data. Apesar de um diário sempre ter a data, no Diário da Serafina eles não colocam data. A gente não sabe quando aconteceu. Então, não vou colocar um, só o 2. O do Lelê, sim, mostra, logo no comecinho mostra a data, pequenininho lá em cima. Até porque é um blog, tá na internet, então vai ter a data mesmo. O próximo, registro de sentimentos e emoções. Tanto no Diário da Serafina, ela mostra os sentimentos dela, o que ela mais gosta, o que ela não gosta. E o do Lelê também mostra os sentimentos dele. Então, o 1 e o 2. A próxima, conversa entre quem escreve e o diário. Uma conversa entre quem escreve e o diário, a gente só vê no da Serafina, porque ela está escrevendo, ela está conversando como se ela estivesse conversando com o diário. Tanto que tem uma parte que ela fala, não sei do que vou te chamar, diário, como se ela estivesse conversando com ele. E o do Lelê não. O do Lelê, ele conversa com o leitor, com quem vai ler o blog dele. Então é como se ele estivesse contando para alguém. Então aqui é só o dela, que é uma conversa entre a pessoa e o diário. Linguagem informal. A linguagem informal é o contrário da formal. Então, se na linguagem formal a gente tem que escrever corretamente, como se a gente estivesse escrevendo para uma pessoa muito importante, isso. Como se estivesse escrevendo para uma pessoa muito importante. Então, por exemplo, a formal, se eu for escrever uma carta para a diretora da escola, por exemplo, eu vou escrever uma carta formal. Eu não vou escrever para a diretora que eu nem conheço direito uma carta assim falando cheia de gírias, como se eu estivesse falando com um amigo meu. A informal é uma carta, é uma escrita assim, como se eu estivesse falando para um amigo, para uma pessoa muito próxima. Então, nas duas escritas, a gente tem a linguagem informal, na 1 e na 2. Publicado em livro, só o Diário da Serafina, que é publicado em livro, então só 1. E no Diário do Lelê é publicado em blog, então aqui eu ponho só o 2.